Olá, bem-vindo ao Contracapa. Nestes tempos em que os mercados parecem dominar o mundo e o pragmatismo a orientar a ação política, ainda faz sentido falar em esquerda e direita? Rui Tavares, historiador e fundador do Partido Livre, diz que sim. No livro Esquerda e Direita, Guia Histórico para o século XXI, Rui Tavares reflete sobre a origem e a evolução dos conceitos de esquerda e direita e defende que não só continuam a fazer sentido, como são hoje mais relevantes do que nunca. Rui Tavares, obrigada. Bem-vindo ao Contracapa. Obrigado pelo convite. Porquê é que faz sentido hoje falar de esquerda e direita mais do que alguma vez o foi? Porque, se olharmos para as origens destes conceitos, eles aparecem quando nós, como comunidade coletiva, podemos começar a escolher o nosso caminho. Ou seja, quando ele deixa de ser escolhido por um rei, ou um sumo sacerdote, ou um tirano, ou um profeta, ou qualquer outro tipo de guia. É em 1789, na altura da Revolução Francesa, e em dias muito bem identificados, entre os dias 25 de agosto e 11 de setembro, que, pela primeira vez, os deputados da nação francesa, reunidos todos, sem distinção de nobreza, clero ou povo, na mesma sala, começam a discutir acerca do fim dos direitos feudais, primeiro, do início dos direitos humanos, aprova a Declaração dos Direitos Humanos e é logo a seguir à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que discutem várias outras sobre vários outros motivos de discórdia. O primeiro deles é acerca de se o rei tem direito de vetar leis feitas pelos deputados ou não. E começa-se a ver que as divisões entre deputados da esquerda e da direita, ainda sem ter esses nomes, aparecem e são constantes. E como uns estavam sentados à esquerda da sala ou à direita da sala, estes nomes ficaram. Mas, embora tenham nascido desta forma contingente, eles, de certa forma, exprimiram uma necessidade, a necessidade da sociedade de saber para onde é que vai. E utilizar para onde é que vai, para esses seus rumos, as mesmas palavras que nós usamos quando nos dirigimos nos nossos caminhos no dia a dia. Portanto, são conceitos que servem para nos orientarmos. Para nos orientarmos mesmo as pessoas que dizem que já estamos noutra época, numa época mais pós-ideológica, acabam por ter um discurso que remete sempre para esse conceito de esquerda ou de direita. Sim, o que nós vemos é que, evidentemente, esquerda e direita não servem para esgotar todo o discurso político que podemos fazer, e muito menos todo o discurso ético e moral. Esquerda e direita não nos diz que os bons estão todos de um lado e que os maus estão todos do outro lado. Portanto, senão não precisávamos de esquerda e de direita, bastava dizer os bons e os maus. Mas esquerda e direita dão-nos visões do mundo que se orientam por uma série de, digamos, de aspectos familiares num ou no outro, que têm a ver com a liberdade, com a igualdade, que têm a ver com a forma de entendimento do Estado, com a forma de entendimento, acima de tudo, da própria história, e que tem feito muito sentido ao nível nacional, sobretudo nestes 225 anos destes conceitos, e que agora, como defendo no livro, fazem sentido também ao nível europeu e global, porque se coloca hoje em dia uma questão semelhante àquela que se colocava quando nasceu a esquerda e a direita, no final do século XVIII, que é de saber para onde é que nós nos dirigimos como comunidade coletiva, já não só de cidadãos portugueses, mas também como cidadãos europeus. Portanto, ou como cidadãos do mundo. Estamos numa época de consciência global e que, portanto, defende inclusivamente que se crie um movimento à escala europeia, um movimento que reúna uma maioria de minorias. O que é que fala-nos desta sua ideia e dessa proposta que está aqui neste livro? Eu creio que a consciência europeia e global existe. É importante poder transformá-la em cidadania. Ou seja, nós temos consciência do que está a acontecer à União Europeia. Muitas vezes o que não temos é a capacidade de ação e de decisão que desejaríamos ter, porque, como disse a vossa entrada, não há vazios de poder e os vazios que existem são imediatamente ocupados ou pelo poder dos mercados, ou das grandes instituições, ou dos grandes países. E, portanto, nós, como cidadãos, não temos o mesmo tipo de ferramentas que, ao nível nacional, nós temos. A democracia, a escolha dos nossos dirigentes, a escolha dos lugares onde são feitas as leis. Nós, é verdade que votamos para o Parlamento Europeu, mas as leis são determinadas no Conselho Europeu, onde se sentam embaixadores dos vários países e onde os grandes países dominam. Portanto, a questão é como democratizar a União Europeia para que essa consciência global e europeia se possa transformar em cidadania global e europeia. Ao nível europeu, eu defendo que um movimento progressista deva nascer e que deva conquistar
para a Europa, para os europeus e para nós, enquanto cidadãos europeus, os mesmos tipos de bandeiras que no passado nortearam os movimentos progressistas. Salário mínimo, subsídios de desemprego europeus, universidades europeias, planos que possam ajudar os sistemas nacionais de saúde a aumentarem os seus níveis de qualidade e de provisão de serviços públicos ou de prestação de serviços públicos. E, portanto, tudo isso pode criar um movimento progressista na Europa que seja maioritário. Porquê é que eu digo que ele é uma maioria de minorias? Porque em todos as grandes áreas do globo, se nós formos para a Índia, para o Brasil, para os Estados Unidos ou para qualquer outra grande área do globo, para fazer uma maioria social e política, nós precisamos de juntar pessoas que vêm de vários lados, ou seja, nós precisamos juntar, para o caso europeu, os europeus do Sul, nós precisamos juntar a juventude em vários países do centro da Europa que também têm questionamentos acerca do futuro que são muito parecidos com os nossos. Nós precisamos juntar as pessoas que nas áreas industriais da Europa perderam os empregos nos últimos anos e, portanto, não conseguiremos fazer um movimento progressista à escala europeia se estivermos sempre numa linha de fratura de nós contra eles. Nós temos de juntar todas as pessoas que na Europa têm valores da esquerda, do progressismo, da ecologia, das liberdades e dos direitos cívicos, e isso é possível fazer, e ao fazê-lo estaremos a garantir que a União Europeia sai desta crise e se salva enquanto entidade democrática. Mas considera que isso é possível olhando, por exemplo, para a realidade portuguesa, que conforme diz no livro, a própria esquerda não se consegue unir e nunca conseguiu unir-se para que fosse uma opção de governo? Este livro é um alerta também para a necessidade de a esquerda, em Portugal, como na Europa e no resto do mundo, se consciencializar de que se não encontra fatores de união, se não encontra formas de dar esperança às pessoas de que as coisas podem mesmo mudar, ela caminha para um abismo, porque de facto, o vazio de poder é sempre ocupado. Neste momento está a ser ocupado pelos interesses, pelos grandes interesses da finança, pelos grandes interesses dos países mais poderosos que querem manter as posições que têm evidentemente, resistências a partilhar poder e resistências a partilhar recursos. E as nossas divisões neste momento são divisões que podem ter a sua legitimidade, podem ter a sua história. Ninguém diz que a esquerda tem que ser toda igual. Porquê é que é tão difícil o entendimento à esquerda? Ela é difícil por razões que também são elas europeias. Há 100 anos atrás, após a Primeira Guerra Mundial, a esquerda ficou dividida entre revolucionários de um lado e reformistas do outro. Hoje em dia caiu o Muro de Berlim, os revolucionários já não revolucionam a grande coisa, os reformistas também, quando ouvimos falar em reformas, a maior parte das vezes são reformas anti-cidadãs e contra os nossos rendimentos, contra os nossos serviços públicos. Portanto, tanto reforma como revolução perderam grande parte do espírito mobilizador que tinham, mas, no entanto, as divisões mantêm-se. E mantêm-se por razões que são muito, às vezes, muito pequenas. São por razões táticas de direções partidárias, são por razões de carreiras políticas e de reputações que certos indivíduos querem manter. Bem, e todas essas razões, embora sejam atendíveis porque são humanas, são razões que nos impedem de dar a volta às políticas que estão a ser neste momento praticadas, que nos impedem de sair desta crise e são razões que, no fundo, nos deixam à beira do abismo enquanto comunidades políticas. Porque é certo que este colapso da Europa, esta desintegração da promessa europeia, ela não acontece sozinha, digamos, por cima das nossas cabeças, sem ter um impacto nos nossos países. Como em todas as crises europeias, Portugal e os outros países, mas Portugal, nomeadamente, não vai escapar incólume, como não escapou na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, etc. Portanto, quanto mais tarde a esquerda demorar a encarar a realidade, entender que deve unir-se nas ideias que são comuns, naquilo que se pode fazer. Fala na necessidade de uma liberação política. Em sua opinião, é isso que está a acontecer na Grécia? Bem, na Grécia o que está a acontecer é precisamente um confronto muito agudo entre estes dois planos de que eu estou a falar. A União Europeia não é uma democracia, é um clube de democracias. Nesse clube de democracias mandam os países mais fortes e o choque é inevitável entre esse clube de democracias e a expressão da vontade eleitoral de um povo, que é o povo grego. E
precisamente, se não conseguirmos pôr em cima da mesa um projeto profundo de democratização da União Europeia, isto que está a suceder agora com os gregos vai suceder mais tarde com outros países, e o que vamos ter é a desintegração de um projeto para um continente que, ao acontecer, arrastará o bem-estar e a prosperidade em muitos dos países europeus, para não dizer em todos, como já aconteceu no passado. Nós, após muitos séculos, esta é a única boa notícia, é que estamos no primeiro século europeu. No outro dia comecei a fazer estas contas, em que por volta do ano 15 ainda não estamos numa guerra de todos contra todos. Há 100 anos estávamos, há 200 estávamos, há 300 estávamos, etc. Mas as boas notícias acabam aqui, porque esta crise está a pôr em questão os três pilares que me parecem essenciais para o nosso futuro. Tem potencial para criar uma nova guerra? Eu não diria que tem potencial para criar uma nova guerra, mas, de qualquer forma, aquilo que esta crise criará, seja uma guerra ou não seja uma guerra, será tão doloroso e tão profundo quanto foram as guerras, se forem colocados em causa os três pilares essenciais de uma promessa europeia. Prosperidade partilhada, ou seja, a ideia de que a riqueza e os rendimentos devem ser distribuídos, direitos fundamentais para todos, tanto para as maiorias como para as minorias, e democracia ou soberania popular. Estas três coisas eram os três grandes pilares que estavam por resolver há 100 anos atrás, quando a Europa foi para a guerra, e que nós ainda temos em cima da mesa para resolver hoje em dia. E eles podem ser resolvidos. Nós podemos, enquanto europeus, de esquerda, de direita, de centro, mas enquanto europeus a quem a democracia diz alguma coisa, nós podemos criar a exigência cidadã, um movimento que defenda que a prosperidade na Europa deve ser partilhada, primeiro pilar, que os direitos fundamentais devem dizer respeito a todos e não devem, digamos, ser assambarcados pelas maiorias contra as minorias, nem vice-versa, como é evidente, e que a democracia é o nosso regime, tanto à escala nacional como à escala europeia. Se conseguirmos fazer isso na Europa, então aí temos problemas ainda mais sérios para resolver à escala global, que têm a ver com a crise ecológica, com a crise dos direitos laborais Rui Tavares e com a crise define-se democrática. como de esquerda, mas há muitas esquerdas, não é? Portanto, como uma esquerda libertária, ecológica e internacionalista. Sim. É claro que em cada família, e a esquerda e a direita, no fundo, são famílias de ideias, depois, cada um de nós, nas nossas famílias, temos as nossas características pessoais. E, portanto, na esquerda nós temos uma esquerda mais autoritária e uma esquerda mais libertária, uma esquerda mais comunitarista e uma esquerda mais cosmopolita ou mais internacionalista, e uma esquerda mais industrialista ou mais ecológica. Eu creio que a esquerda de futuro é uma esquerda que tenha uma consciência ecológica muito forte, que tenha uma consciência muito forte da ideia da libertação, ou seja, da ideia de que os direitos e liberdades cívicos e políticos são só o início de uma expansão da agenda de direitos humanos que inclua outro tipo de direitos sociais, ecológicos, de deliberação, e, portanto, uma esquerda libertária. E também creio que grande parte dos problemas que nós estamos a combater hoje em dia, ou os derrotamos todos juntos, ou seja, ou os derrotamos na Europa toda, ou os derrotamos, na verdade, no mundo todo, problemas como a fuga ao fisco, como a criminalidade organizada, etc., ou os derrotamos no conjunto do planeta, ou então perdemos em cada um dos nossos países. E, portanto, eu creio que a visão de um certo isolamento, um certo regresso só às nossas fronteiras, ao nosso canto, é uma visão que me parece que é derrotista. Nós temos que encontrar laços com os nossos concidadãos de outros países e de outras partes do planeta, e é possível fazê-lo hoje em dia, com as novas tecnologias, com a forma como a informação se partilha. Nós temos que conseguir criar esses laços para ter um movimento de transformação que, claro, se reflita ao nível local, mas que tenha em conta as escalas europeias e globais. E, por isso, uma esquerda cosmopolita e não uma esquerda localista. Estamos em pleno período de pré-campanha eleitoral. Em sua opinião, estas divergências e estas diferenças entre esquerda e direita estão mais à vista do que nunca? Estão muitíssimo mais à vista do que nunca. Os últimos anos foram claríssimos em relação a isso. Há uma direita dos cortes e da austeridade, e que defende os cortes e a austeridade como forma de superar esta crise, porque tem uma visão desta crise como uma crise das dívidas soberanas. Há uma esquerda que diz que esta crise é uma crise de procura e, portanto, o que precisamos é de reanimar a economia por baixo para que as pessoas possam fazer crescer a economia para que possamos pagar as nossas dívidas. Duas visões completamente diferentes de como nasceu a crise. E os cidadãos serão sensíveis a essas diferenças ideológicas ou olharão para as coisas de uma forma muito mais pragmática,
a força política que melhor poderá resolver os seus problemas? Eu acho que depende de nós, e aqui falo de toda a gente que está empenhada na causa pública e, portanto, cidadãos ativos na política. Se nós, à esquerda, se nós, entre todos aqueles que se opuseram às políticas de austeridade, dermos às pessoas a garantia de que no dia a seguir às eleições vamos estar a legislar para combater os fenómenos de endividamento privado que deixam tantas famílias e tantas pequenas e médias empresas numa asfixia financeira permanente, para combater as questões da precariedade, fiscalizar e erradicar o fenómeno dos falsos recibos verdes, enquadrar melhor o fenómeno dos verdadeiros trabalhadores independentes, para que eles partilhem as contribuições para a segurança social com quem lhes compra os seus serviços. Se nós à esquerda dissermos que há uma série de objetivos a conquistar na educação pública, no Serviço Nacional de Saúde, na Justiça, que no dia a seguir às eleições vamos começar a implementar, apesar das nossas diferenças, ou melhor até, integrando de uma forma positiva as nossas diferenças, aí os portugueses vão ver, não só uma visão diferente da crise à esquerda, como há propostas para sair dela, propostas de políticas para implementar no dia a seguir às eleições. Se não formos capazes de fazer isso, aí, mais uma vez, pode funcionar, digamos, o discurso do medo e o discurso do desconhecido e o discurso da desesperança, e as pessoas apostarem no governo que já têm. Esse é o risco que corremos, e é por isso que eu digo à esquerda portuguesa, aos meus correligionários no movimento Livre Tempo de Avançar em que estou, mas também aos meus congéneres nos outros partidos de esquerda, que ou acordamos a tempo para dizer às pessoas que, tendo em conta as nossas diferenças e respeitando as nossas diferenças, há, no entanto, um núcleo comum de políticas que nós podemos aplicar juntos e que podem dar a esta sociedade uma esperança de futuro, ou então caminharemos para o abismo, porque mais 4 anos deste tipo de políticas provavelmente deixarão o Estado social português numa situação numa situação irrecuperável, e nós sabemos historicamente que a seguir ao Estado Social vai o Estado de Direito e vão os direitos fundamentais e vai a democracia. Portanto, é de facto um combate existencial aquele em que estamos agora e é preciso levá-lo muito a sério. Rui Tavares, muito obrigada. Muito obrigado. Passamos agora às sugestões da semana. Começamos com o livro Heróis do Mar, de Nuno Severiano Teixeira, a história dos símbolos nacionais, como é que um pedaço de pano se transforma numa bandeira nacional, como é que um simples canto se transforma num hino nacional, um livro que explica o que são e como funcionam os símbolos nacionais. Também o Cofre Forte da Evasão Fiscal, de Hervé Falciani, da Temas e Debate, Círculo de Leitores. Em fevereiro de 2015, o SwissLeaks revela a existência de um sistema internacional de fraude fiscal e de branqueamento de dinheiro arquitetado pelo banco HSBC, a partir da Suíça. Na origem deste escândalo está o autor deste livro, que conta toda a história. Islão e o Ocidente, a grande discórdia, de Jaime Nogueira Pinto, uma edição Dom Quixote, de onde vem a desalmada violência do Estado Islâmico, em que acreditam, o que querem, onde está a realidade e onde está o mito, onde está a verdade e onde está o clichê? Perguntas do autor. Quem se atreveu a tanto? De Sérgio Luís de Carvalho, do Clube do Autor, grandes portugueses que se destacaram pela sua bravura, pelo talento e pela vontade de dar novos mundos a Portugal, histórias de navegadores, artistas, aventureiros, intelectuais, cientistas e sábios. Ficam então as sugestões de leitura para esta semana. Tenha uma boa semana e boas leituras.